Olá, eu sou Cláudia Weiman e a palavra-chave de hoje é Páscoa. Páscoa e a relação com projetos que reverenciam a tortura. Rádio Cultura Comunitária transmite para a região mesmo depois de perseguições. A experiência da Rádio Cultura Comunitária de São Miguel do Oeste iniciou entre os anos de 2002 e 2003. Ela sempre foi muito difamada pela rede comercial da região, sendo considerada uma rádio pirata. A Polícia Federal invadiu a Rádio Cultura Comunitária no ano de 2003, levando todos os equipamentos. No entanto, com muita resistência, ela continua existindo e transmitindo para toda a região. Confira na entrevista de Eliezer Antunes de Oliveira, Paulo Fortes. A Rádio Cultura ela é mantida por sócios, associados e associadas, e com alguns apoios cultural também. No início eu não estava aqui na rádio ainda, mas seguidamente eles tinham que estar correndo da Polícia Federal, escondendo equipamentos, até que a gente conseguiu a concessão, E agora, a partir de agora, a gente já encaminhou tudo no Ministério das Comunicações para renovação. Então, estamos agora tranquilo, temos concessão no Ministério das Comunicações e temos também já o encaminhamento, já está lá para renovação. A Rádio Cultura está com as portas, os microfones abertos, para que a sociedade, os movimentos sociais, instituições, sindicatos, fazer uso para transmitir como a gente fala, outra informação, não aquela informação que se é acostumado nos meios de comunicação tradicionais, Mas eu também tenho que dizer que, infelizmente, não está se utilizando, se usando esse espaço como deveríamos. Então eu conclamo aqui os movimentos sociais populares, os sindicatos, a igreja, as pastorais, enfim, as entidades de esquerda, para fazer uso dos microfones da rádio comunitária para levar a outra informação. Ainda mais no momento que a gente está vivendo, uma conjuntura complicada no Brasil, um presidente complicadíssimo, um ministro da Justiça que acha que é incidente 80 tiros numa pessoa, e com a reforma da Previdência e as outras reformas que virão. E essa informação nós temos que fazer chegar até a nossa comunidade, os nossos ouvintes, até porque se transmite pela internet, Foi uma satisfação. O Pedro Pinheiro com o Pedro Munhoz gravaram o CD do Pedro Pinheiro nos estúdios da Rádio Comunitária. O que nós temos na Rádio Comunitária é música, com vários programas. A gente tem bastante inserções educativas, até a partir de ontem, tem uma sobre a reforma da Previdência. Em março se passou também inserções contra a violência contra a mulher. E hoje nós temos apenas 3 programas, que é o da sexta-feira, debate aberto, das 11 ao meio-dia, nas quartas-feiras, das 6 às 7, que é na hora do chimarrão, roda do chimarrão, com o Altair, e às 8, às 20 horas, às 21 horas da quarta-feira, também a Nega Jacinta. Quero dizer que na sexta é debate aberto com o Balbinotti e com convidados. Também se debate vários assuntos, O que está acontecendo hoje, a conjuntura, aquilo que nós temos que transmitir, que é o papel da Rádio Cultura Comunitária, é informar o que realmente está acontecendo no nosso país, na nossa cidade, enfim. Espaço tem, o que está faltando é ocupar.
O programa Vida em Resistência em TV Web, produção da Cooperativa Comunicacional Sul, com apoio do Conselho Indigenista Missionário Regional Sul, traz quinzenalmente a história de comunidades indígenas que seguem na luta pela retomada de seu território tradicional e pela manutenção de sua cultura. Vida em Resistência, nas terças-feiras, às 14 horas, no portal Desacato. 21 de abril é marcado pela celebração cristã da Páscoa, uma data que designa a ressurreição de Jesus de Nazaré 3 dias após a sua crucificação. Na edição do JTT de hoje, nós conversamos com o padre René Zorté, que fala sobre essa relação de morte de Jesus com a tortura, a sua opção pelos pobres e também a defesa de projetos na atualidade que reverenciam a tortura, a violência e o discurso de ódio. Ir à igreja também pode ser um ato subversivo, segundo o padre. Confira. O sentido mais profundo, originário da Páscoa está interligado num processo de libertação do povo de Deus da escravidão do Egito para a terra prometida, enraizada no Deus libertador que desce, ouve e escuta o sofrimento do povo e entra nessa dinâmica com o próprio povo na libertação, na grande promessa da conquista da terra, a terra da liberdade que corre leite e mel. Em Jesus nós temos a encarnação de Deus na história da humanidade, em Jesus Deus vai se manifestando e o próprio Jesus vai assumindo a causa dos oprimidos, das pessoas excluídas, abandonadas, e ele vai se tornando um sinal de contradição a todas as estruturas de morte, seja religiosa, política da época, um grande sinal de contradição ao Império Romano. Então o Império Romano e as forças políticas religiosas da época, não conseguem suportar Jesus na sua prática, na sua opção de vida e muito menos a causa, o projeto do reino de Deus e a sua justiça. É na Páscoa de Jesus que nós celebramos a Páscoa no contexto da história em que nós vivemos assumindo a mesma opção de Jesus, na defesa da vida, na causa dos oprimidos, dos caboclos, dos indígenas. Não tem sentido nós celebrarmos a Páscoa de Jesus e não estarmos assumindo a causa das vítimas da sociedade. Não tem sentido nós celebrarmos a Páscoa de Jesus se nós não assumimos também a causa do reino de Deus, do projeto, do sonho grande de Deus no hoje da história. Não tem como nós cristãos que comungamos Jesus celebrarmos a sua Páscoa em nossas vidas hoje, estarmos comungando, compactuando com as situações de morte, de injustiça, com os armamentos, com as ditaduras de hoje, porque a Páscoa nos leva uma esperança na vida do mundo, do povo de Deus. E a campanha da fraternidade também desse ano nos desafia a celebrar a Páscoa, assumindo as políticas públicas que têm a ver com os direitos, com as conquistas do povo, que são necessidades para que o povo viva e viva bem, com dignidade, que tenha vida e vida feliz em abundância. Jesus foi vítima pela ditadura do Império Romano. Foi condenado, sacrificado, torturado, assassinado numa cruz. Defender a ditadura hoje é compactuar com o assassinato de Jesus, com sua crucificação e morte. É uma contradição a nós cristãos e cristãs comungar Jesus e estarmos compactuando com a ditadura, com esse regime de perseguição, de mortes. Quantas lideranças foram perseguidas, mortes, quantas esperanças do povo foram eliminadas. Então a nossa opção é sempre pela vida. Quem comunga com Jesus não tem como compactuar, comungar com as ditaduras, seja qual forma for. O JTT fica por aqui. Dia 27 de abril acontece em São Miguel do Oeste a edição de número 8 do Café Anticolonial, com um tema sobre a homenagem aos verdadeiros donos da terra, ou seja, aos povos indígenas. Fique por dentro. Desacato 12 anos, utopia, resistência. Tchau, gente!